é um barco à deriva na escolha de como vai fazer futebol, vai montar o elenco. Com o dinheiro que o Sport tem, o Sport poderia ter um elenco mais equilibrado. A gente vê o Bahia, a gente vê a campanha que o Bahia vai fazendo nessa temporada. E tudo isso foi uma demonstração. O Sport ganhou 2 vezes do Bahia, para você ver que não vale muita coisa uma comparação, porque alguém pode dizer, o Bahia foi derrotado 2 vezes para o Sport, tudo bem, mas o Bahia não perdeu 2 vezes para o Avaí. O Bahia não ficou sem vencer a Ponte Preta, que talvez não fosse mais nem rival direto do Bahia, rival direto do Sport. Então tem que ter esse norte. O Sport tem um material na mão porque tem uma presidência, uma diretoria que sabe trabalhar muitíssimo bem na parte administrativa. O Sport é um clube saneado e com esse pessoal responsável, porque o Sport tem um pessoal pro futebol, para todo clube, que sabe deixar o clube muito bem gerenciado financeiramente, talvez mais pessoas que saibam trabalhar com futebol, que tenham experiência no futebol, isso melhore e ele saiba detectar qual o problema do atual elenco, porque o atual elenco tem cerca de 60% a 70% das peças do ano passado, que já foi um insucesso em âmbito esportivo para o Sport. Então, talvez em 2018 o Sport possa ter uma diretoria um pouco mais enérgica, uma diretoria que saiba um pouco mais como proceder no futebol, nas negociações a serem feitas. O Sport gastou muito dinheiro com um jogador que talvez não valha tanto assim. A gente já pode citar até nomes, não tem problema. O Lênis, o Rogério talvez não valha o que o Sport pagou para o São Paulo. São só alguns exemplos. O André está se pagando, fazendo uma temporada muito boa com a camisa do Sport. Agora, coisas que você poderia investir em jogadores melhores, sendo mais criativo ou mais por conhecimento do futebol. Eu acho que é isso que falta um pouco o Sport. Alguém que dê o norte, porque o Sport tem a faca e o queijo na mão, financeiramente falando, estruturalmente falando, e a camisa e a tradição e o torcedor. Tudo isso empolga o torcedor para vir jogar o Sport. Basta que esse jogador que queira vir jogar o Sport seja procurado. E isso a gente não viu muita qualidade no elenco atual do Sport, para que o Sport não fizesse uma campanha condizente com a sua tradição no cenário nacional. Quando o Sport apostou em trazer o Daniel Paulista, em permanecer com o Daniel Paulista, né, que foi aquele momento da efetivação, aconteceu a mesma situação desse ano, né? Ano passado ele conseguiu salvar o time. E quando você tem uma convicção de que o treinador era o Daniel, você tinha que seguir com essa convicção. Até porque os números eram positivos. O time não vinha apresentando um futebol tão vistoso, mas vinha vencendo, vinha conseguindo avançar de fase. E aí, na primeira oscilação do Daniel e do time do Daniel, porque a culpa não é só do treinador, o Daniel foi tirado da questão de técnico do Sport. Então, a partir dali eu já senti que poderia ter alguma oscilação no trabalho do Sport, porque a tradicional confiança, a tradicional paciência da diretoria do Sport, que nos últimos anos vinha tendo com técnicos, já mostrava ali que não seria assim esse ano, né, de 2017. E foi o que aconteceu. O Sport teve Daniel, teve Ney Franco, teve Luxemburgo e não para de trocar treinador. O que fez a base do ano passado no Sport? Foi eliminada por Santa Cruz na Copa Sul-Americana e se salvou na última rodada do Campeonato Brasileiro, que se não fosse essa banalização de vagas na Sul-Americana, o Sport não teria competido uma competição internacional nessa temporada. Tanto é que caiu até para o Júnior de Barranquilla, tendo uma extrema facilidade eliminando o Sport Clube do Recife. Então acho que você ter um norte, você ter um método de ver futebol é o que está faltando no esporte. Talvez o Alexandre Faria não tenha a moral que se precise para executar o futebol, já que ele é o executivo. O ano passado a gente teve vários profissionais também, a diretoria no caso estatutária, mas o Zanota também não tinha essa moral. O Ney Pandolfo em 2015 teve uma certa liberdade para fazer tudo. E tudo acabou quando o Falcão foi contratado e remontou um elenco de forma tão errônea no futebol do Sport após o sucesso de 2015. Um sucesso de 2015 que o Sport, vale salientar, não ganhou nada. O Sport ganharia uma vaga se o Campeonato Brasileiro tivesse nos moldes atuais, com a banalização de vagas na Libertadores também. Agora, ninguém sabe se o Sport teria concorrência mais forte se os times que ficaram atrás do Sport naquele ano de 2015 soubessem que a sexta colocação talvez lhe desse vaga na Libertadores. Ou seja, poderia ter sido um campeonato completamente diferente. Então vem desde 2016 um problema de norte no futebol. Apostou em jogadores que não serviram para nada, como Leandro Pereira, que vem lá do histórico do Palmeiras. O Palmeiras já liberou, já imaginando que talvez ele não servisse para o Palmeiras, no super elenco do Palmeiras. Então é muito difícil realmente esse momento no futebol pernambucano nesse ponto. O dirigente saber o que ele tem que fazer. Eu acho que o Sport procurou jogadores no mercado, atletas até interessantes, mas não teve um sistema de jogo definido
para o ano de 2017. O Sport fez contratações para compor o elenco. A partir do momento que um grupo é contratado para compor um elenco, né, alguns jogadores são contratados para isso, não existe um planejamento. O planejamento tem que ser como é que a gente vai jogar em 2017. Vamos jogar no sistema 4-4-2. Então vamos contratar jogadores para que eles se adaptem ao 4-4-2. Jogadores com funções de acordo com o sistema. Então o Sport não teve um sistema definido. O Sport jogou em várias formações, do Daniel até o Daniel de novo, né? Já que encerrou o ano com o Daniel. Então com o Daniel jogou de uma forma, com o Ney Franco jogou de outra, com o Luxemburgo com outras formações. Então o time não tinha como dar certo, né? Com várias formações, sem repetição de escalação, algumas contratações que realmente não deram certo, que até foram elogiadas, né? O caso do Leandro Pereira, que tinha sido bem no Palmeiras, tinha ido bem no Palmeiras, mas no Sport acabou se machucando. O próprio Marquinhos machucou bastante. Na reta final até foi bem aproveitado pelo Daniel Paulista, né? Fez gols importantes, mas é um jogador que se machucou bastante, né? Então o Sport se equivocou em algumas contratações e acabou se complicando por isso na temporada. Não tem um bom retrospecto, na verdade. Ele ganhou o Campeonato Pernambucano da forma que ele ganhou, a Copa do Nordeste ele perdeu da forma que ele perdeu para o Bahia, a gente viu como foi, o Bahia atropelando lá na reta final. E o Campeonato Brasileiro não precisa nem falar, né? Esses altos e baixos que no final fez o Sport brigar até a última rodada para não cair. Então, você tem que contratar um time que dá liga, né? Tem que ter essa experiência do futebol, saber quem você está trazendo. Então a esperança é a última que morre. Eu ficaria com esse jargão para 2018. A gente tem que ter sempre esperança de que vai ser melhor. Eu acho que ele tem que mudar a base já gasta de alguns jogadores que permaneceram em 2017. O Sport, ele por excelência, ele tem uma diretoria que dá tudo o que pode aos jogadores. Eu acho que tem muitos jogadores que já chegaram ao limite de vestir a camisa do Sport. Tem que ter uma oxigenação, uma renovação desse elenco do Sport para que o Sport possa prosseguir uma campanha vitoriosa no Nordeste. A diretoria tem sua parcela de culpa, eu acho que tem porque manteve muitos jogadores que talvez não quisessem mais permanecer no Sport. Então, quando você não quer permanecer num lugar, não adianta insistir e não adianta escravizar. Escravizar no sentido, você tem contrato, você vai ter que cumprir esse contrato. Não, você não quer ficar, muito bem, então você vai me dar, ou o clube que quer te adquirir, tudo que eu gastei em você, e aí você passa bem, um abraço, até logo, entendeu? Então, está na hora de oxigenar, está na hora de renovar essa questão no esporte. 2018 é um ano para o Sport rever alguns conceitos. Primeiro, de departamento de futebol, eu acho que a diretoria do Sport precisa ter algumas mudanças. Mudanças de comportamento e de cobranças, né? O Sport precisa cobrar mais dos atletas, até porque é o único clube aqui de Recife que tem essa condição de cobrar de jogador, né? Pelo fato de pagar em dia, de ter uma premiação alta, de ter toda essa exigência, né? Então o Sport pode fazer essa cobrança severa com seus jogadores. Isso também tem que acontecer. É um funcionário, o jogador é um funcionário e não pode ter essa liberdade e essa tranquilidade de chegar aqui, perder um campeonato, perder um jogo e pouca coisa acontecer de punição. E acho que o Sport, a primeira coisa que o Sport tem que fazer é mudar o elenco completamente. Diferentemente de Santa Cruz e Náutico, o Sport não tem que manter base. A base que o Sport vem mantendo aí já é de vários anos e não ganhou nada. Então acho que o Sport tem que mudar o elenco inteiro, não tirar todos os jogadores. Eu falo em sistema de jogo, em setores. Todos os setores do Sport vão precisar de contratações, na minha visão.